no aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Fale com a Doutora Liz. Soluções para o agronegócio. Na apresentação, Lisandra Colossi. Boa tarde, meus queridos. Bom dia e boa noite para quem assiste o gravado. Estamos aqui de volta no Fale com a Doutora Liz, Soluções para o Agronegócio, no meio dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Meu coração apertado, eu sou de Lajeado, área super afetada, lá do Rio Taquari. E estamos unidos aqui hoje com profissionais de expertise no mercado para justamente conversar sobre um tema sensível, delicado e que pode ser muito interessante no pós-enchente, pós-inundação, que é a recuperação judicial do produtor rural. Um tema um pouco polêmico, eu trouxe aqui amigos para conversarmos aqui, e nosso objetivo hoje é levar informação de qualidade para você que nos acompanha. Não deixe de dar o seu like, de comentar aqui no YouTube, encaminhar esse programa, e venha conosco, fique conosco até o final. Eu vou apresentar os meus convidados, porque o nosso tempo é curtinho, eu quero aproveitar ao máximo a presença deles. Então, nós começamos aqui com a nossa querida doutora, deixa eu só subir aqui, Karina. Ela é sócia-gerente jurídica e cobrança do escritório Reis Advogados, especialista em falências e recuperações judiciais pela FGV. Atua na defesa de credores em processos de recuperação judicial desde o ano de 2008. Bem-vinda, doutora Karina. Muito obrigada pelo convite, doutora Lisandra, é uma honra para nós aqui. Uma alegria tê-la aqui. Doutora Alessandra Fachada Bonilha, uma amiga de longa data, advogada empresarial colaborativa, com histórico profissional na área de insolvência, governança, para empresas familiares, resolução estratégica de conflitos, notadamente mediação. Coautora de 10 livros e artigos relacionados ao tema de gestão de conflitos, empresas familiares e solução de conflitos. Bem-vinda, Alê. Muito obrigada, uma alegria estar aqui, Liz, com esses ilustres convidados. Muito obrigada pelo convite. Alegria toda nossa. E o meu querido professor, doutor André Ricardo Passos de Souza, já esteve aqui conosco, ele que é sócio fundador do PSAA, com MBA em Finanças e Mercado Financeiro, pelo MP Consultoria, Banco BBM, LLM em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais pelo IBMEC, bacharel em Direito pela UERJ, professor de programas de pós-graduação da FGV, conselheiro fiscal da Beneficência Portuguesa de São Paulo, colunista do Money Times e autor de um livro que está sendo lançado nos próximos dias. É isso mesmo, professor? Bem-vindo. Olá, Lisandra. Uma honra sempre, né, estar no seu programa. Aliás, esse programa que procura trazer informação de qualidade sobre questões jurídicas no agronegócio brasileiro, né? E mais relevante hoje, que eu estou em minoria nessa plateia maravilhosa, formada por grandes colegas. Para mim é uma honra muito grande. Quando abri a janelinha aqui, eu me fico feliz com essa situação. E o livro está chegando, é verdade. Já está no prelo, as primeiras printagens estão saindo, os lançamentos começam a partir do dia 29/5, e talvez tenha no dia 14 de junho, na Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, a gente falando uma palestra e uma sessão de autógrafos do livro, na Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães. A Karina conhece bem a região. Isso, que ótimo. Aliás, vamos dizer para o pessoal de onde a gente fala, né? Para quem está chegando agora no Fale com a Doutora Liz, eu sou uma gaúcha na Bahia, falo de Camaçari, Bahia. Karina, você fala de onde? Sou uma paulista aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. Maravilha. Alê? Alê fala de São Paulo, né, Alê? Eu falo de São Paulo, capital. Ricardo? Bom, eu hoje estou falando de São Paulo, interior, Ribeirão Preto, né? Pertinho, entre, na verdade, a Karina e a Alessandra, né? Verdade, verdade. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Desde dezembro, né, é legalmente possível que o produtor rural venha recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial, né, para tentar renegociar judicialmente as suas dívidas. Esse tema é um tanto quanto polêmico, mas eu queria, antes de qualquer coisa, ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês entendem a recuperação judicial? Para uma pessoa que não é da área jurídica, para, de repente, um produtor rural ou alguém mesmo, um comum do povo que escuta falar, lê notícia, mas fica perdido.
que significa recuperação judicial? Pessoal, começando com a doutora Karina. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes de nós entrarmos aqui e a doutora Alessandra falou que ela é da época da concordata. Eu falei que eu também, né? Somos aí da época da concordata. Também, doutora André também. E a concordata, naquela ocasião, e ela foi modificada aí porque a lei das recuperações judiciais, ela surge em 2005. E lá a concordata, a lei precisou de uma nova reestruturação. E aí nós, né, os nossos fiéis aí, né, juristas elaboraram a lei, que foi aí promulgada e entrou em vigor aí no ano de 2005, e ela trouxe novidades para quê? Para que as empresas que se encontram em dificuldades financeiras, para que elas possam ter um respiro, para que elas possam ainda continuar as suas atividades, porque diferente de uma falência, onde tudo se encerra, e o próprio administrador da empresa, ele perde o poder que ele tem de administração, na recuperação judicial, ela é um remédio que o legislador ele buscou aí para as empresas. É um respiro para aquela empresa, para que a falência seja evitada. Então, a RJ, né, que é o apelido que a gente dá aí para as recuperações judiciais, ela surge como, essa lei, ela surge realmente como uma oportunidade que as empresas têm para quê? Para fomentar aí a economia, muitas vezes, de uma cidade que vive com uma única empresa. A gente advoga aqui para algumas cooperativas e algumas empresas pequenas que fomentam realmente toda a atividade econômica de uma cidade. Então, esse é o intuito dessa lei, para que aquele emprego seja preservado, para a economia daquela cidade, daquela região, ela continue acontecendo. Então, o legislador ele buscou essa oportunidade para as empresas. Para quê? Para que elas se reorganizem, elas montem aí um plano de pagamentos para que ela possa continuar aí se mantendo viva. Então, o cerne da lei, quando ela foi criada, ele é extremamente válido, ele é fundamental aí para um sistema jurídico eficiente. A lei ela é fundamental. As empresas, sim, que se encontram em dificuldades financeiras. E aí a gente traz o produtor rural sendo encarado como uma empresa, porque realmente são. Nós temos aí no nosso país, e acho que no mundo, né, produtores rurais gigantescos. Então, e aí a gente pode trazer aí esse benefício dessa recuperação judicial para aquele produtor rural também, que é encarado pela nossa legislação agora, no passado, né, não tão distante pela jurisprudência, nossos tribunais já entendiam, né, por essa equiparação à empresa, mas agora sim o produtor rural, ele vem para dentro dessa lei e ele pode buscar os benefícios aí de uma recuperação judicial. Então, o cerne da lei, quando também a alteração vem para incluir o produtor rural, ela é extremamente válida. Depois a gente conta um pouquinho do desvirtuamento dessa lei, né? Então, a minha opinião é exatamente essa, por ser algo extremamente benéfico para a economia do país. Sensacional. Quer dizer, o produtor, ainda que ele seja pessoa física, ele é visto como uma empresa. É isso, professor Ricardo? Liz, exatamente. O que acontece? A Karina trouxe muito bem a linha do tempo, né? Porque antes de 2020, os primeiros casos, né, de discussão, o caso do José Cupim, um produtor, inclusive, do Mato Grosso, você buscava a prova através de registro da junta comercial e outras provas laterais para poder incluir um produtor na recuperação judicial, até que essa decisão, né, várias decisões em primeiro, segundo grau, isso foi pacificado no Superior Tribunal de Justiça, e a lei de dezembro de 2020, a 14.112, finalmente, então, traz a possibilidade, então, da recuperação judicial para o produtor rural, pessoa física, o CPF, do produtor rural. E aí, com todos os consectários e todas as questões aí que a Karina colocou, que a gente precisa tentar desdobrar de alguma forma pela importância desses produtores para as regiões e também pela importância desse concatenamento das atividades econômicas de antes e depois da porteira e como esse remédio pode ser utilizado, que eu acho que a doutora Alessandra vai falar disso bem, né, para que isso tenha uma parcimônia, uma utilização, uma boa utilização de algo, como a Karina disse, veio
para situações especiais como um avanço de preservação e não como algo que pode ser utilizado abusivamente e etc. Né? Então, é mais ou menos isso, Liz, que eu tenho para falar por agora. Eu deixo aí as colegas para comentarem. E a Alessandra é filha de produtor rural, né, Ale? Conta um pouquinho para a gente aí. Já contextualiza para o pessoal. Você tem a origem em Goiânia. Você está em São Paulo, mas tem origem em Goiânia, em Goiás, não é isso? Na verdade, meu pai é paulista, minha mãe é goiana. Como ele isso chegou mesmo. no estado de Goiás, casou com uma goiana, toda a família. E meu pai comprou fazenda. Eu cresci, né, em fazenda. Meu pai uma fazenda lá em Goiás. E é claro, eu vivi nesse meio. Tive fazenda, até ele falecer, a gente tinha fazenda, depois a gente teve essa fazenda. E advoguei também para tanto conhecer as dores de produtor rural, de todas as questões, também advoguei para produtor rural. E é muito interessante, né, a gente ver que todas essas questões, eu queria fazer uma observação, na época da Concordata, também com essa linha de tempo, outro profundista. Na época da Concordata, você não tinha diálogo, você não negociava, você não podia negociar. Quando vem em 2005, e tem a transição, já é uma oportunidade de você poder negociar com os credores. E antes era até crime, você não podia negociar. Concordata era uma imposição. Então, também você não tinha isso. Quando vem, é bom a gente olhar o contexto histórico. Porque quando vem 2005, abre-se a possibilidade dos credores poderem conversar sobre o plano. Que não tinha, né? E aí vem, você pode sentar e discutir com seus credores o plano. E é claro, agora é bom que traz agora 2020 a inclusão do produtor rural. Porque assim, a gente cresceu. Hoje o produtor rural não é mais aquele. A gente tem vários tipos de produtor, que é o que vem ali, o produtor caseiro, que é né, de família e tal, mas a gente tem simplesmente, são verdadeiras empresas, negócios, que é o agronegócio. E você precisa levar em consideração, e como você falou, eles movimentam o município. O município tinha fazenda, eu tinha ali na minha frente 2 grandes frigoríficos. Que movimentavam o município. Fora uma fábrica de cimento, mas aí já não era de cimento, mas eu tinha 2 grandes frigoríficos que comandavam a minha economia local. E o que acontece? Quando você tem uma situação dessa, do jeito que a gente precisa de remédios processuais, quer dizer, soluções para uma crise na empresa. E hoje, com a reforma da lei, olhar para a recuperação judicial é olhar que ela não é a única solução. É uma das soluções para a crise. Né? Hoje, a lei colocou várias opções. Você tem a falência, que é o fim da linha. Você tem a recuperação judicial. A recuperação extrajudicial ela foi totalmente reformada. Hoje, ela é uma opção também para ser avaliada. E aí eu vou falar a menina dos olhos, né, a menina dos olhos, que é a mediação, que está no bojo da lei. Ela tem lá o artigo 20, que é uma opção, e não que você precisa olhar para isso também, que é a mediação antecedente, que ela é também uma opção para você ter uma negociação com seus credores. Então, assim, você tem... E aí, como é que eu vou avaliar isso? Então, tem algumas opções que eu preciso ver, avaliar, entender a necessidade daquela pessoa para eu dar o remédio certo. E não já colocando um único remédio como se fosse o único para todas as dores. Então, assim, só para não me alongar muito para a gente discutir aqui, não, está ótimo. Tá fazer ótimo. um panorama aqui, um panorama geral para os meus colegas, para ver como é que eles têm visto também na prática o que está acontecendo, né? Isso, eu acho que a gente vai dar um intervalinho agora, que deu exatamente o tempinho de todos os 3 falarem, e a gente já volta, fique conosco, não saia daí, minutinho que a gente já volta. O programa Fale com a Doutora Liz volta já. Rádio Agro Hoje.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje, conectando você ao agronegócio. Tchô, larga de tanto veneno de mosquito em volta, vamos ficar tudo entuchicado. É as dengue, Beppe, eu que não vou ficar doente dentro de casa, é? Tá, e quanto tempo faz que tu não limpa o quintal? Tô esperando um dia de folga, é? Animal, o mosquito não tem dia nem hora. Vira essas garrafas, cata as latas, saco plástico e limpa as calhas. Pelo menos tu me ajuda? Claro, tá todo mundo contra a dengue. Evite água parada, verifique o seu quintal todos os dias e tenha mais saúde. Uma campanha do Tchoi Beppe e da Rádio Agro Hoje. A primeira rádio com programação 100% voltada pro agro brasileiro. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A rádio de quem atua no agro brasileiro. Programa Fale com a Doutora Liz. Apoio Coagro. Soluções para o agronegócio. Queridos, estamos de volta. Você já viu aí embaixo da sua tela um númerozinho de WhatsApp para você mandar mensagem para a rádio e ser um patrocinador anjo da nossa Rádio Agro Hoje. Nós precisamos do seu apoio para continuarmos aqui levando essa informação de qualidade para você. Vejam só a discussão maravilhosa que estamos tendo hoje aqui, discussão no melhor dos sentidos da palavra, já que eu tenho uma mediadora de mão cheia aqui, que sabe que diálogo e palavra são polissêmicos, então nós estamos numa discussão maravilhosa, falando sobre o Instituto da Recuperação Judicial e da mudança de mindset, né, professora André? Você estava pontuando isso a partir da linha histórica que a Alessandra trouxe. Fala um pouquinho para a gente da sua visão. A Alessandra foi muito feliz na fala dela, né, Alessandra? Meus parabéns, porque ao você trazer desde a lei de 45 e dizer que aquilo era uma imposição, você jogou luz no mindset das pessoas, né, na forma de pensar que as pessoas estão se utilizando desse novo instrumento que vem desde 2005 com base no Chapter 11 da lei americana, que é uma coisa muito mais ampla, né, que envolve a cadeia econômica como um todo, todos os stakeholders, todos aqueles que se beneficiam, a sociedade, os credores. Então, você querer pegar um instrumento novo e aplicar aquele mindset antigo não funciona, né? Foi muito feliz o comentário da Alessandra. A Ale estava nos dizendo um pouquinho da mediação, que eu acho que também a Karina concorda, eu quero que as meninas também falem, que de repente uma mediação antecedente, né, a lei mesmo, uma recuperação extrajudicial podem evitar a parte litigiosa da coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Alessandra, também dessa questão da recuperação extrajudicial, porque isso é uma novidade. É que, assim, a recuperação extrajudicial, ela já existia na lei anterior. Isso. Que a doutora Karina, expert aí, pode falar melhor do que eu. Mas ela teve muitas mudanças, por exemplo, no fórum, que era um fórum muito qualificado, hoje ele não é um fórum tão qualificado para você já pedir a recuperação, mas sabe o que é bacana? Você pode fazer as negociações com uma mediação. Então, você utiliza antes, porque você precisa de ter pelo menos um terço de diálogo com seus credores para conseguir essa aprovação do plano. Você sempre tem que ter, por exemplo, já de antemão, um plano. Então, você já precisa já fazer um diagnóstico de como está a sua situação, já elaborar um plano, já começar a conversar. Eu vou dar um exemplo. Casas Bahia, ela foi feita com recuperação extrajudicial. Foi costurado um plano. Mas você pode, às vezes, trazer um mediador para já ir trabalhando isso, costurando isso, com seus credores, e depois entrar pedindo com um terço, depois você agrega com outros. Isso é uma forma. Claro que tudo
A gente fala aqui no programa muito rápido, mas, assim, você tem que avaliar quais são as condições, qual é a condição daquele produtor, fazer uma análise, mas isso são coisas que já estão acontecendo. Isso já existe. A gente tem hoje até um observatório da recuperação judicial, já existe isso, estatística. E a mediação antecedente, ela é rápida, você tem 60 dias para fazer. O que ela tem de interessante? Você pode pedir uma liminar e te dá, vamos dizer, uma cautelar que você pede, para que durante esses 60 dias você tenha, também falou a doutora Karina, respiro, para que ninguém entre com ação contra você, mas, na verdade, se você tem um bom diálogo com os credores, como eu até falo, você nem precisa entrar com isso. Isso é só para que não venha nenhuma ameaça, mas se você já começa a conversar com seus credores, olha, eu preciso. E a mediação, o que ela tem de bacana é a questão da confidencialidade, de você criar um ambiente seguro, confidencial, para você poder abrir as planilhas, abrir o diálogo e criar esse ambiente de confiança para negociar, coisa que não, negociação 1 a 1 você fica exposto. Então é isso, sabe? Você tem outras possibilidades e fica muito bom para o produtor rural e para aqueles que dão crédito também trabalharem com você, principalmente quando é parceiro do negócio. Então, doutora Karina, assim, eu até estou jogando a bola para... Isso, quero que faça isso mesmo. Karina, veja que é uma opção interessante. Com certeza, com certeza. Vou colocar um pouquinho de fogo aqui, né? Estou gostando desse programa, Ave Maria. É extremamente importante isso. Eu acho que o ponto principal aí que estão orbitando as recuperações judiciais de produtores rurais agora, desse ano de 2024 em especial, vou trazer a minha visão aqui para vocês. Eu sou advogada de credor, existem alguns produtores rurais na nossa carteira que a gente faz algum tipo de trabalho para eles, que não há um impedimento ali com relação a essas empresas, mas aqui nós atuamos para tradings, para bancos, para toda a cadeia do agro. Quando a gente pensa em trade, pensa em banco, fala, não, eles são gigantescos, mas a gente atua também para aquelas empresas que concederam crédito e que, se aquele produtor rural não pagar ou entrar em RJ, ela também quebra. Muitas vezes ela é menor do que o próprio produtor rural. Ela é uma empresa do agro, é uma distribuidora, uma revenda, uma sementeira, mas ela também ela é muitas vezes menor do que o produtor rural. Então, o que nos aflige aqui é o fato de que a recuperação judicial do produtor rural ela está sendo vendida como um produto de prateleira. Me conta, né? Me falem, por que eu sou obrigado já de cara, credor, e a gente estava conversando, né, no intervalo, que o agro, ele vive de crédito, e o crédito vai ficar cada vez mais caro. Se eu tiver um produto de prateleira sendo vendido por advogados, por bancas de advogados, em especial do Mato Grosso e de Goiás, que já de cara oferecem para o produtor rural 85% de deságio. Então, olha o desvirtuamento que eu falei lá no começo, que nós conversamos, né? Cadê a beleza da lei da recuperação judicial? Cadê a oportunidade de você movimentar a cadeia do agro, você garantir o emprego, garantir a atividade econômica daquela cidadezinha, daquela região, daquela metrópole que seja? O Brasil não vive sem agro, é a economia do país. Então, olha o problema de crédito que a gente vai enfrentar nos próximos anos com relação ao movimento que bancas de escritórios de advocacia têm praticado aí, desvirtuando. Então, quando a doutora Alessandra conta para a gente que existem estratégias, eu acho que a gente tem que, né, como operadores do direito aí, nós nos conscientizarmos de prestar uma advocacia correta. É só uma RJ que resolve a situação daquele produtor rural? Não, isso aí é um oportunismo, né? Vamos olhar. Por que, então, se eu estou com um deságio de 80%, por que eu não estou com um deságio de 61,7%? Né? É extremamente preocupante. Então, eu concordo com vocês, eu acho que o Instituto ele é válido, ele é honroso, né? Ele é honrado,
mas infelizmente colegas, né, que dividem aí a profissão conosco, eles estão desvirtuando cada vez mais, infelizmente aí, o Instituto e os nossos tribunais ainda, né, estão aí numa gangorra, porque não sabem ainda para que lado vão. Então, eu coloquei um foguinho aí na nossa discussão. Não colocou, não, você não colocou fogo, não. Eu quero até fazer uma pergunta à professora Andréa, que seria das finanças aqui, se ela nos ajuda a pensar. Quando você não tem uma questão dessa, dentro de uma mediação, dentro de uma negociação agora, você ainda consegue trabalhar melhor a construção de uma solução negociada que sai dessa barreira dessa mentalidade de deságio, de uma mentalidade de uma negociação diferenciada. Porque você sai desse... porque isso é uma construção que virou assim, quase que impositiva. E você começa a desenvolver uma solução onde você, até pela confidencialidade, você começa a abrir informações. Então, você trabalha uma construção de solução baseada em outro ponto. Por isso que é importante trazer os credores para a mesa e trazer informação. Porque você não tem, quando você não tem a informação compartilhada, você fala, como ele fala, o mindset é outro. Quando você traz a informação para a mesa, você trabalha a informação, você consegue trazer um prazo melhor, você muda a forma até de negociar. Então, eu até passo aqui a minha pergunta para a parte econômica aqui. Professora André, fica à vontade. Temos tempo. Alessandra, perfeita a colocação mais uma vez, porque é o seguinte, e você acabou de levar para o lado negocial, né? O mindset antigo é win-lose situation, né? Quer dizer, alguém impõe a alguém uma determinada situação, alguém ganha, alguém perde. Aquilo vira uma queda de braço. Ou seja, quando você constrói uma nova abordagem, um novo olhar sobre a mesma situação, olhando o negócio, olhando os stakeholders, olhando a cadeia, olhando todo, você começa a construir soluções negociadas. E há exagero, Karina foi muito feliz quando colocou, há exagero dos dois lados, viu, Karina? Há exagero de quem advoga que transformou isso num produto, numa panaceia para todos os males, como há exagero, eu recentemente ouvi falar de um congresso tal, que estava sendo realizado, de credores e sim, judicial. Quer dizer, numa situação, por exemplo, como a do Rio Grande do Sul, né, que a própria lei fala, por exemplo, né, que várias das dívidas do produtor rural não estão abrangidas pela recuperação judicial, por exemplo, as CPRs físicas, por exemplo, as dívidas de crédito oficial, por exemplo, as dívidas de aquisição de terra nos últimos 5 anos. Então, a própria lei já traz essa equalização, já traz esse remédio, já joga para esse olhar que a doutora Alessandra colocou de uma forma muito feliz, né, de deslocar o ponto da controvérsia para um ponto de ganha-ganha, não para um ponto de ganha-perde, né? Então, do ponto de vista econômico, você sempre vai ter um agro, Alessandra, respondendo a sua pergunta, que oscila, né? Você vai ter uma situação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os estados produzem arroz no país, uma das maiores produções de arroz, uma das maiores produções de soja. Há um problema hoje, mas daqui a 2, 3 anos, né, no ciclo de produção das commodities, você pode ter uma situação de uma margem melhor, uma recuperabilidade. E você tem instrumentos, não só instrumentos de mediação, instrumentos procedimentais, como instrumentos jurídicos, a CPR, os refinanciamentos bancários, as estruturas contratuais, em que você pode utilizar, aditar, jogar para frente, alterar vencimento, propor monitoramento dessa situação, propor que lá na frente novos ganhos obtidos com novas margens vão ser divididos. E tudo isso pode ser feito via mediação, via negociação, via recuperação extrajudicial, porque a recuperação judicial, quando é imposta, né, de goela abaixo, né, numa situação de perde-ganha,
é uma situação traumática, né? E como toda situação traumática, você não senta na mesa dela. Tá? Vocês são mediadoras, a Lisandra é mediadora, a doutora Alessandra é, sabem disso, quer dizer, tirem os traumas da mesa, vamos olhar com empatia, vamos olhar, né, com o olhar de quem está envolvido numa situação para você começar a deslocar, né, a questão do problema para a solução. Né? É assim que funciona uma negociação efetiva. E as pessoas precisam olhar para isso e precisam olhar do ponto de vista econômico. São cooperativas em que os próprios produtores são cooperados. E como é que ele vai propor uma recuperação judicial, não vai pagar ele mesmo, porque ele é cooperado, o vizinho dele, o cunhado dele. Né? Então, são questões que imbrincam, né, essas soluções e colocam em xeque essa, vamos dizer assim, o que a Karina foi muito feliz de falar, esses produtos de prateleira, né? Mas é essa questão, a legislação muda, sempre tem pessoas que são as aventureiras, que às vezes não tem nem a expertise que vocês têm, já para propor alguma coisa sem um estudo aprofundado, né? E tem também os ranços, digamos assim, como o professor falou, não tem que ter uma mudança de mindset, às vezes não há, justamente na nossa área. Eu conheci a Alessandra exatamente num grupo de estudos da possibilidade da mediação em recuperação judicial, por isso que esse aqui é um tema que me é muito caro, e a gente vai precisar dar um intervalinho, mas volta já e você fica conosco aí, não sai, hein? Só vai buscar uma água e volta. O programa Fale com a Doutora Liz volta já. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje, o agronegócio em primeiro lugar. Programa Fale com a Doutora Liz. Apoio Coagro, soluções para o agronegócio. Estamos de volta e agora o assunto delicado da minha terra, do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse panorama todo, né, essa perda inestimável que nós falávamos aqui no intervalo. E eu gostaria de convidar cada um dos presentes aqui para trazerem a sua visão. Como é que eles entendem que, de repente, a RJ possa vir a ajudar num futuro não muito distante, assim se espera, né? Esse produtor rural que, de repente, teve uma
não vou dizer que perdeu tudo, para não ser pessimista, mas que teve uma perda aí gigantesca. Doutora Karina, começando contigo. Realmente é algo extremamente triste, e por um outro lado é um momento de que a sociedade ela precisa se unir. Claro que o poder público ele tem a parte dele que ele precisa fazer, mas nós, né, indivíduos aí do setor privado, né, o indivíduo, acho que cabe a todos nós a nossa união para que a gente possa auxiliar essa população, né, essas pessoas que ali vivem de qualquer forma. Aqui no escritório a gente tem feito campanhas também de doação, e vamos lá, vamos nos movimentar. E como advogados também, né, falando até de recuperação judicial, aí é a validade mesmo do Instituto, aí é a hora de pôr o Instituto para valer de maneira real, de maneira consciente. A gente sabe que a própria legislação, ela tem as brechas ali, as oportunidades para calamidade pública, para o que aconteceu ali, né, o caos que eles vivem. Então, eles podem sim se apoiar nisso, e acredito que, né, os credores desses produtores rurais, sabendo de tudo que aconteceu, acompanhando, eles vão dar as chances, sim, dessa reestruturação, dessa reorganização, e conforme a doutora Alessandra disse, colocar isso na mesa antes de qualquer tomada de decisão mais abrupta, ela é fundamental. Ela é fundamental. E aí o credor que não abrir mão de nada num evento desse não é complicado mesmo, né? Aí ele vai ser a exceção, sem dúvida nenhuma. Mas é fazer valer o Instituto da Recuperação Judicial, fazer valer a legislação que permite que eles prolonguem a dívida mesmo, que eles parcelem, que eles levem para frente, contar com o apoio aí dos economistas, dos contadores, para que façam uma projeção de tudo que eles vão viver ali nos próximos anos, e nós, sociedade, ainda mais, né, como eu disse, os operadores do direito, olhar para esse lado humano que cabe à advocacia e construir essa reorganização desses produtores rurais aí, que a gente não pode esquecer, a economia do nosso país, ela pulsa o agro, né? Então é importante que a gente abrace o agro, abrace esses produtores rurais aí, sem dúvida nenhuma. Houve até um aulão solidário esses dias, até pela UBAL, né, em que o pessoal arrecadou valores por meio, ouvia a aula o dia todo, e as pessoas entravam na aula e faziam Pix. Foi uma iniciativa muito interessante, parabéns ao UBAL, ao presidente Benir Cherubini e todo mundo, mas acho que nós devemos, inclusive, repetir isso nas instituições, até nós somos ligados à mediação ali, depois a gente vê. Mas agora passo para a Lê, depois passo para o professor Ricardo, e aí no final eu quero que todo mundo deixe o Instagram, viu? Fique aqui até o final, você que está conosco, porque eles vão dizer como é que vocês os encontram, viu? Lê. Bom, acho que a hora é muito dura, difícil, porque a gente vê os nossos irmãos ali naquela situação, realmente dói mesmo. Dói, a gente está aqui, a gente sente. Eu queria dizer que é hora, mas também, se Deus quiser, as chuvas vão acalmar, e é hora de reconstruir. E quando a gente fala em reconstrução, não só da dor, porque as pessoas que estão ali sofrendo, mas é a reconstrução das cidades, em cidades que nem vão mais existir. Então, eu falo de uma coisa que até me arrepia, mas quando a gente fala em toda reconstrução, a gente precisa de múltiplas disciplinas. Então, a gente não faz nada sozinho. E aí, nesse ponto, não são só os produtores rurais que vão precisar das nossas mãos, das mãos dos advogados, das mãos dos contadores, como bem falou a doutora Karina, dos economistas. E, assim, é da mão do Brasil, de quem puder, dar o apoio dos mediadores, é de uma reconstrução conjunta. Então, assim, na hora de você olhar para aqueles grupos que vão ter grupos que vão se juntar ali, vão precisar. A gente está se juntando em pequenos grupos de apoio. Aqui, depois eu te falo, Luiz, acho que a gente está se juntando, minha amiga mediadora lá do Sul, ela está fazendo grupo, ela está ajudando nos abrigos, e provavelmente vai apoiar grupos de pessoas que vão precisar de mediação lá na reconstrução também de comércios,
porque devedor e credor vão precisar se juntar. Isso vai precisar, e nada melhor do que o diálogo para você recompor as situações. A gente sabe que não vai ter CPR, não vai ter instrumentos de créditos na tragédia, que nada como você pôr tudo na mesa e vamos renegociar isso aqui. Não vai ter nada melhor, não tem instrumento legal que não mostrar as planilhas e as realidades e se chegar no consenso. Porque a verdade vai ser ali muito boa. E vão ter pessoas ali dispostas a ajudar com as contas, ajudar nessa intervenção dialógica para se chegar nesse consenso, com advogados para acompanhar. Eu acho que assim, é mostrar esse tipo de solidariedade, que a gente é muito maior, sabe? Que essas vozes cheguem lá. É isso que eu quero deixar aqui como mensagem, esse apoio. Nós estamos fazendo isso. Acho que nós estamos fazendo isso hoje, vocês sabem que nós estamos dando. Eu fico emocionada, porque sempre quando eu convido pessoas para virem aqui, são escolhidas a dedo, né? E vocês foram assim também, e a Alessandra é uma amiga muito querida. Como gaúcha, ouvindo você falar, e me emociona de verdade. Isso que você disse, devedor e credor precisam estar juntos. Isso é mediação. E tem tanto colega ainda com tanto preconceito, né? Acho que com uma catástrofe dessa, com calamidade dessa, pelo amor de Deus, gente. Vamos descer do salto, vamos sentar e, como a Lê falou, vamos trazer as contas e resolver a vida. Acho que é isso. Professor. Sem apoio você sabe, sem apoio do advogado, não se faz nada. Sem apoio Claro. A pessoa que faz a conta não se faz nada. Exatamente, um precisa do outro. A ideia é essa. Aliás, é o que eu falo aqui. Por isso que no final de cada programa eu sempre digo, todo mundo vai dizer, né, Instagram, LinkedIn, porque chega nesse negócio de competição, comparação, sabe, fazendo uma parte aqui. Agora é hora de colaboração. Cada um aqui tem uma expertise, tem um olhar, e é específico e é especial do seu jeito. Então, sabe, os colegas precisam acordar para isso. Professor André. Elis, você deixando transparecer essa emoção, né, é muito, muito oportuno, porque assim traz um pouco de realidade, né, aqui para a nossa fala. A Alessandra foi muito feliz, falou, realmente abriu o coração em relação à tragédia. A Alessandra foi muito feliz para dizer, olha, quanto a mais pessoas, porque não há instrumento jurídico, por mais que a recuperação judicial, já que a gente está falando desse tema, seja exatamente para isso, inclusive a exceção da lei das CPRs fala, a CPR está fora de recuperação judicial, à exceção de caso fortuito e força maior. Então, enfim, tá posto, mas não há construção humana para isso que não seja feita sem várias mãos, né? E trazer essa emoção, viu, Lisandra, é muito importante para quebrar exatamente essas ilhas, né, que você falou, esse movimento insular, né? As pessoas tendem a se ilhar, né? O outro, olhar sempre o outro e olhar o outro de alguma forma distante, né? Sem se colocar nos sapatos do outro, né? Sem se colocar na posição do outro. E diante de uma tragédia como essa, gente, não resta outra solução senão se colocar no lugar do outro, né? E buscar utilizar os instrumentos jurídicos, e mais do que os instrumentos jurídicos, quaisquer outros, né, instrumentos jurídicos, e a relação humana, né, a humanidade, a visão do outro, né, você calçar esses sapatos do outro, que eu usei esse termo, né, empatia, principalmente para você poder buscar as soluções adequadas. E iniciativas como essa, Luiz, que você falou, Aulão Solidário, esse próprio programa que você se dispôs a falar sobre isso, né, para colocar voz a isso, né, enfim, outras iniciativas são parte disso, né, parte dessa solução, porque não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe, né? E a gente precisa ter isso em mente, né, que nós somos transitórios, tudo é transitório, e essa situação também, com amor, com compaixão e com um olhar diferente, a gente é capaz de superar, mas sempre a gente, né? Nunca isoladamente. Eu acho muito oportuno essa colocação de vocês. Lindo, pessoal. Então, por favor, agora os contatos de vocês, antes de terminar o nosso programa. Já está terminando.
Vou deixar aqui meu contato, então, é carina.pericinoto, 2 S e 2 T's, no Instagram, LinkedIn também, direto sem o ponto Carina Pericinoto. A gente compartilha muito material lá mesmo sobre o agro, bastante interessante, e-books e etc. E também, para quem interessar, esse é o livro do Dr. Marcos, não sei se está dando para ver aí direitinho, Crédito Rural. A gente está na 3ª edição dele já, eu apoio aqui em alguns pontos para escrever, mas é um livro bastante básico para o agro, para o crédito, então ele vai nortear bem aí o profissional que seja o advogado, seja o produtor rural, seja o que fomenta aí o agro, os credores, bancos e etc. Ele vai apoiar bastante aí o profissional no estudo do dia a dia. E foi um prazer, doutora Liz e colegas Alessandra e André. Foi um prazer aqui dividir esse momento com vocês. De muito aprendizado, em todos os sentidos. Uma alegria muito grande, um prazer também. Ale? Primeiro, obrigada mais uma vez por participar, Alessandra, doutora Carina, adorei. Vou querer saber mais do livro, viu? Legal. Doutora André, quero saber do lançamento. Meus contatos, Alessandra, no Instagram, @adb, Fachada Bonilha, e LinkedIn, Alessandra Fachada Bonilha. Bom, é isso, né? Obrigada mais uma vez. Ricardo. Gente, uma honra imensa, como eu falei para vocês, quando eu abri a tela, eu já fiquei emocionado, já sabia que ia ser diferente, né? Essa feminilidade que vocês trazem, essa capacidade, essa força inerente aí às mulheres do agro, né? O agro precisa cada vez mais desse olhar, desse toque, dessa capacidade das mulheres, isso é muito legal. Foi a primeira vez, eu confessei para vocês que eu estou em minoria, né? Num bate-papo, eu achei um barato. E, Alessandra, prazer imenso. Karina, Liz, você é uma querida aluna e uma colega brilhante, né? A gente tem muito orgulho quando a gente é professor, da gente conseguir ver que o nosso trabalho constrói pessoas e pessoas que, no final, acabam sendo muito melhores do que nós, né? Essa é a ideia, né? Da gente replicar aí o conhecimento. E, bom, as redes sociais é LinkedIn, André Ricardo Passos de Souza, Instagram, a Ricardo Passos, Facebook também. E o livro, Alessandra, vai ter em São Paulo, tá? O livro está aqui, ele está no Prelo, esse é o primeiro exemplar. Chama-se Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo. A Liz, que foi minha aluna, sabe, é basicamente um livro-texto da minha cadeira de Direito Maravilhoso. do Agronegócio, né, na Fundação Getúlio Vargas, na FGV Agro. E a ideia é essa discussão, né, jurídica, econômica, é uma linguagem para o gestor, uma linguagem para o produtor, uma linguagem para o colega advogado entender como essas relações se dão. E os lançamentos são 29/5 em Ribeirão Preto, 14/6 na Bahia, na Farm Show, 21/8 em São Paulo, 20 e... Aí, perdi datas, viu, gente? Tem nada não. 26/9 no Rio de Janeiro e ainda haver data para Brasília, tá? É uma honra participar desse programa, Lisandra. Continue com essa luz que você traz aí através da comunicação do direito. É um prazer imenso fazer parte disso. Obrigada, minha gente. Obrigada à nossa audiência, quem está sempre conosco toda quarta-feira. E para você que vai assistir gravado, obrigada também. E aqui em Salvador, escute a Rádio Cardeal FM 106,1, sábado de manhã, 7 da manhã, Agro Soluções, comigo e com os nossos convidados. Grande abraço, fiquem com Deus. Conectando você ao agronegócio, a rádio que